Diz um ditado popular: há sempre uma primeira vez. O primeiro passo, a primeira palavra pronunciada, o primeiro dia de escola, o primeiro beijo, o primeiro namoro. Enfim, nossa vida é marcada de certas primeiras vezes. Não seria diferente nos percursos trilhados por algumas atletas brasileiras em relação à participação nos Jogos Olímpicos. E nesse caso, há muitas formas de ser pioneira. Por isso, iremos conhecer no segundo episódio do Além do Pódio a primeira atleta brasileira a participar desse grande evento mundial, a primeira em algumas modalidades, como esgrima, saltos ornamentais, a primeira atleta negra a representar nosso país e a primeira finalista. Talvez seja a primeira vez que vocês, ouvintes, escutem alguns nomes. Talvez seja revelador do apagamento e poucos esforços de perpetuação das histórias e memórias dessas e de tantas outras mulheres. Bom, eu sou Cássia Lima e este é o seu podcast Além do Pódio. Eu vou imaginar que a gente já foi proibida, por exemplo, de competir numa Olimpíada, né? A gente não é só atleta, né? Nós somos múltiplas mulheres que fazemos muitas coisas. Através da força individual de cada uma, do profissionalismo nosso, do engajamento que nós tivemos, a gente acabou abrindo portas. Vou me espalhar por toda a superfície que eu puder, porque eu não posso me encaixar num espaço tão pequeno, eu nasci assim. A primeira atleta desse episódio do podcast é também a primeira brasileira e sul-americana a compor a delegação brasileira nos Jogos Olímpicos. Seu nome é Maria Lenk. Letícia, você pode nos contar sobre o início da vida de Maria Lenk e seus primeiros contatos com a natação? Claro, Luísa. Maria Lenk nasceu em São Paulo em 15 de janeiro de 1915. Era filha de pai alemão e mãe brasileira. Aos 9 anos, ela foi diagnosticada com pneumonia dupla. E os pais se assustaram muito com isso e acharam que a natação faria bem à saúde da filha, que na época tinha 10 anos. Na ausência de piscinas, Maria Lenk começou a nadar no Rio Tietê, quando ele ainda não era totalmente poluído. Ela nadava desde os primeiros anos da introdução das competições no Brasil, participando das provas ainda em mar aberto. Mesmo diante das mudanças sociais ocorridas na primeira década do século XX, como por exemplo o direito ao voto, que foi conquistado apenas 5 meses antes da viagem de Lenk para as Olimpíadas, ainda assim haviam discursos que repudiavam a expansão feminina nos espaços urbanos. Discursos esses que buscavam controlar seus corpos. Diante desse cenário, como foi a viagem de Maria Lenk para os Jogos Olímpicos? Bom, em 1932 ela tinha apenas 17 anos e ela se classificou para os Jogos Olímpicos, mas a viagem em si foi bastante complicada até chegar aos Estados Unidos. Eles fizeram uma viagem de navio e ela era a única mulher da delegação e estava desacompanhada, o que, de certo modo, contrapunha os costumes sociais do país. Além disso, o navio não era adaptado para os treinos que a Maria Lenk precisava fazer para se preparar para os Jogos. Então, ela não conseguiu se manter na preparação necessária para chegar na sua melhor performance. E essa falta de preparação custou muito no seu desempenho esportivo? Bom, nos resultados finais, a atleta conquistou o 20º lugar nos 100 metros livres e o 11º lugar nos 200 metros peitos, e foi desclassificada nos 100 metros costas. Mas, apesar dos resultados terem ficado abaixo do esperado por Maria Lenk e seus treinadores, ela foi considerada a figura número 1 da natação nacional, dentre todas as mulheres e todos os homens que eram atletas da natação. Então, apesar de ter ficado abaixo, foi uma posição importante, visto a diferença de tratamento da imprensa com relação aos homens e às mulheres na época. A Maria Lenk, ela chegou a participar de mais alguma edição dos Jogos Olímpicos? Sim, ela foi em 1936, nos Jogos de Berlim, onde ela também enfrentou uma difícil viagem de navio, mas com uma delegação maior, né? Já tinham 5 atletas mulheres nessa delegação, e dentre elas a sua irmã, Seguinda Lenk.
Ela ficou conhecida como a responsável pela introdução do nado borboleta nos Jogos Olímpicos, quando o nadou em uma prova de peito, ainda nessa edição. E para além disso, em 1938, a Maria Lenk bateu o recorde das 3 provas que participou no Sul-Americano de natação, os 100 metros peitos, 500 e 400 metros livres, e foi celebrada novamente pela imprensa, que disse: "Hoje o nome de uma mulher eleva o Brasil no mais alto pináculo da glória, Maria Lenk". Então é possível ponderar que, por mais que sua atuação nas Olimpíadas tenha ficado aquém do esperado para ela, o seu protagonismo possivelmente enfraqueceu preconceitos e ampliou possibilidades para as mulheres que vieram após ela. Então, as edições de 1940 e 1944 não aconteceram devido à Segunda Guerra, não foi? Como que isso impactou na carreira da Maria Lenk? Pois é. E durante esse período, não só a Maria Lenk, mas também a Piedade Coutinho viviam o ápice de suas carreiras. Maria Lenk bateu recordes mundiais no nado peito em 1939 e chegaria aos Jogos Olímpicos de 1940, caso eles tivessem acontecido, com muitas expectativas sobre a sua performance. Ela era a grande favorita a ser a primeira medalhista brasileira mulher olímpica em esportes individuais. E a previsão era de medalha de ouro. Tal feito seria tão grandioso que só foi realizado 68 anos depois, pela saltadora Mauri Maggi. Após esse período, Maria Lenk não retornou aos Jogos Olímpicos, o que deixa ainda mais evidente para a gente, né, como isso impactou a carreira dela, sendo assim concretizado o fim da sua carreira no juvenil. A Maria Lenk, ela foi recordista mundial também, né? Foi. Em 1939, como eu disse anteriormente, durante uma competição no Clube de Regatas Botafogo, onde ela bateu o recorde mundial dos 400 metros peito, com um tempo de 6 minutos e 16 segundos. E ela também bateu o recorde mundial para 200 metros peitos, com um tempo de 2 minutos e 56, o que superou o recorde masculino na prova, que era de 2 minutos e 59 segundos, tornando-se a primeira atleta brasileira a estabelecer um recorde mundial, de acordo com o COP. Juntando os recordes mundiais na categoria juvenil, adulto e master, a Maria Lenk colecionou 40 recordes mundiais na modalidade de natação. Se sua vida longe das piscinas, ela se dedicou em qual área, você sabe? Sim, a Maria Lenk se dedicou ao ensino e ao treinamento de novos talentos na natação brasileira. Ela foi professora da ENEFED durante 4 décadas. A Escola Nacional de Educação Física e Desporto da Universidade do Brasil foi criada em 1939, vinculada à Divisão de Educação Física, órgão nacional que cuidava dos assuntos referentes ao esporte e à educação física. Posteriormente, a ENEFED tornou-se referência para todos os cursos congêneres criados no país, ou seja, deveriam seguir o seu currículo e alguns dos princípios que a norteavam. Maria Lenk fez parte do primeiro grupo de professores que iniciou os trabalhos do curso de Educação Física. Além disso, ela foi reitora da Universidade do Brasil e nunca parou de nadar. É muito interessante, né, saber que ela nunca parou de competir e nunca parou de estar inserida nesse campo da natação, né? Sim, ela continuou competindo na categoria Master, né? E alcançou resultados muito expressivos. No Campeonato Mundial da categoria 85 e 90 anos, que foi realizado nos anos 2000 em Munique, ela retornou com 5 medalhas de ouro. Foi campeã nos 100 metros peito, 200 metros livre, 200 metros costas, 200 metros medley e 400 metros medley. Nossa, é muita coisa. E se a carreira ela foi muito reconhecida ou não? Foi. Desde o início da sua trajetória, ela teve uma distinção e reconhecimento da imprensa, apesar da distinção entre o tratamento com as mulheres e os homens, mas ela recebia diversos elogios como exímia e notável nadadora. O seu legado transcendeu as suas conquistas na piscina. Ele permaneceu mesmo após o seu falecimento, que foi em 16 de abril de 2007. No ano de 2015, ele entrou para a lista de 10 grandes mulheres que marcaram a história do Rio.
E em julho de 2022, ela foi homenageada como a patrona da natação brasileira. Uma honra que reflete o seu impacto duradouro e inspirador no esporte, além de diversas outras homenagens que refletem seu esforço em prol da participação feminina no esporte. Que além de todo o exemplo que ela deu durante toda a sua trajetória nas competições, ela treinou diversas outras mulheres e as ajudou a chegar aonde elas queriam. O troféu ele tem a competição, né? Troféu Maria Lenk, que é uma das competições mais conhecidas e reconhecidas na modalidade no Brasil, né? Reúne aí os grandes nadadoras e nadadores e homenageia essa atleta que foi tão singular, né? Tão pioneira também. Dando sequência à apresentação das pioneiras, vamos contar um pouco sobre a primeira esgrimista brasileira a representar o país nos Jogos Olímpicos. Hilda Van Puttkamer é o seu nome. Nos conte um pouco mais sobre ela, Cássio. Foi também a primeira sul-americana a competir na modalidade nesse grande evento mundial. Estava vinculada ao Clube Paulistano, com 24 anos de idade, quando fez parte da delegação que participou dos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936, competindo na prova de florete individual. Na ocasião, se classificou em quarto lugar no segundo grupo de competidoras e foi derrotada em uma das duas semifinais da modalidade. Ou seja, Hilda ficou entre as 16 melhores esgrimistas nesta edição. Sobre a história de vida da Hilda, quais foram os dados encontrados em pesquisas? Pouco se sabe sobre a história de vida dessa atleta, e as publicações localizadas em sites sobre esportes e sobre a modalidade carecem de fontes. Já a pesquisa na hemeroteca digital retornou uma quantidade pequena de ocorrências, e muitas das reportagens apenas citavam seu nome em algum evento de esgrima ou de hipismo. Sobre o fato publicado na história da esgrimista ter nascido na Alemanha em 1912 e migrado para o Brasil se naturalizando aqui. Essa informação é verídica, Cássia? Então, Sara, é difícil precisar essa informação. Mas tem uma reportagem do jornal à Noite, de 1936, que foi divulgada alguns dias antes da partida da delegação brasileira para os Jogos de Berlim, que tem um título bastante expressivo. Ele diz assim: Hilda Puttkamer é brasileira. É interessante frisar que a baronesa Hilda von Puttkamer, ao contrário do que se tem noticiado, é brasileira. Nasceu a campeã em São Paulo, a Rua Frei Caneca, tendo atuado de 1934 até agora no Portugal Clube, deixando de competir naquele ano e em 1935 por estar o seu clube desligado da federação. Foi possível encontrar essa ligação da Hilda realmente no ano de 1935, vinculada ao Portugal Clube. Contudo, se ela é brasileira e realmente nasceu, assim como aponta a reportagem, a gente não consegue determinar. O que foi encontrado na hemeroteca digital sobre a Hilda, Cássia? O primeiro retorno que a gente tem sobre a Hilda é de outubro de 1929 e seu nome já estava associado à esgrima. É uma reportagem que anunciava um curso da modalidade que ocorreria no referido clube e contaria com demonstrações das senhoritas Els Graf e baronisa Hilda von Puttkamer. Indício que permite pensar que já praticava esporte há algum tempo e se tornava referência do mesmo. Sobre a partida da Hilda para a Alemanha, quais foram as informações encontradas? Hilda von Puttkamer parte do Brasil para a Alemanha no navio General San Martín, em 2 de julho de 1936, junto a outras pessoas que compunham a delegação brasileira, entre elas atletas também da esgrima, do ciclismo, competidores de tiro e outros representantes enviados, né, junto à delegação. Essa viagem duraria aí aproximadamente 20 dias. A reportagem que menciona a partida dessa parte da delegação brasileira anuncia também Puttkamer como a representante feminina, que seria capaz de grandes feitos. Cássia, a esgrima era considerada um esporte de elite, certo? Quais indícios foram encontrados na história dessa atleta? A esgrima, e por consequência seus praticantes,
foi recorrentemente representada como fidalgo esporte, um esporte praticado pela elite. Representação que também é forjada nos trajes e posturas dos competidores e das competidoras. Combinada a essa fidalguia reclamada à modalidade esportiva, temos o uso do termo baronesa para se referir a Hilda von Puttkamer, representada também como gentil esporte-uma, bastante habilidosa e dedicada, fazendo jus, como diz as reportagens, aos pendores naturais que tem do fidalgo esporte. Ao mesmo tempo, que se vincula a gentileza com o feminino, a argumentação parece defender que as habilidades requeridas por um esporte requintado, como a esgrima, seriam natas, talvez para reforçar o elitismo em volta desse esporte. Não conseguimos localizar a origem do título de nobreza atribuído à atleta. No entanto, ela foi assim designada recorrentemente nas fontes reunidas durante o estudo. Você nos conte um pouco mais sobre a trajetória esportiva da Hilda? No ano de 1940, Puttkamer compunha a Liga de Esportes da Marinha, disputando as provas de florete. Concomitante ao ofício de florista, Hilda também praticava e competia no turf, outro esporte de elite, juntos ao cavalo Guri e Christian. Outro fato curioso sobre sua trajetória esportiva é o de ter sido convocada para os Jogos de Londres, que ocorreriam em 1948. Mas como não pôde atender à convocação, iniciou um movimento para mobilizar a convocação de outra competidora para representar o Brasil em seu lugar. Hilda teria feito isso organizando uma nova seletiva. No entanto, essa atitude não obteve boas repercussões e a atleta sofreu várias sanções. Sara, é importante a gente contar para os ouvintes que sobre a Hilda a gente tem um vestígio bastante raro, uma fotografia do momento que ela está enfrentando a competidora canadense Nancy Archibald nos Jogos de Berlim, em 1936, ou seja, acontecendo ali a disputa da esgrima. Essa imagem ela foi localizada no site, é uma empresa que comercializa livros e outros artigos pela internet, que chama Abbey-Books. Uau, nossos ouvintes precisam ver essa foto. Precisam mesmo, Sara. E ela estará disponível lá no Instagram do Além do Pod. Última curiosidade sobre ela, a última mesmo. Nós encontramos um blog de autoria de Luiz Ernesto Yankee, em que ele narra a aquisição de um documento num sebo. E ele apresenta esse documento como um álbum de propaganda da festa nazista comandada por Goebbels com fotos e mensagens de Hitler. E tal documento pertenceu a Hilda von Puttkamer, que durante o evento colheu autógrafos de diversos atletas, e dentre eles de Jesse Owens. Muito maravilhoso! Como nós queríamos ter acesso a esse álbum. Jesse Owens foi um atleta negro estadunidense importante tanto para o esporte quanto para a oposição ao racismo e o nazismo. Jesse foi um sucesso durante as Olimpíadas de Berlim. Foi vencedor de 4 medalhas de ouro, se tornando uma figura de destaque ao superar atletas brancos em plena Alemanha nazista dominada por Hitler. Se tornou o primeiro norte-americano a ganhar 4 medalhas de ouro em uma única Olimpíada, um recorde que permaneceu intacto por 48 anos. As modalidades que Jesse competiu, as suas marcas foram incríveis. Nos 100 metros rasos, foi de apenas 10,3 segundos, 200 metros rasos, 20,7 segundos, e a corrida de revezamento 4 por 100, 39,8 segundos. Incríveis resultados. O Jesse chegou a ter o reconhecimento do público norte-americano, mas mesmo se consagrando um grande atleta, ele não teve tantos ganhos financeiros e, dessa forma, trabalhou em várias funções. Algumas dessas funções foram degradantes, como, por exemplo, participar de competições de corrida contra cavalos e trens. Jesse também atuou como educador e mediador de conflitos entre atletas afro-americanos e o governo. Infelizmente, Jesse faleceu aos 66 anos de idade, com um câncer no pulmão. Ele faleceu em 1980 no Arizona, nos Estados Unidos, deixando seu grande legado. Após a participação de Hilda von Puttkamer, demorou mais de 60 anos para que o Brasil tivesse, nos Jogos Olímpicos, outra representante nessa modalidade. A gente perceber a dimensão da representatividade dela nesse evento de 1936. Que história fantástica, cara. Não é?
Agora vamos contar um pouco sobre a trajetória da primeira atleta negra a representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. Seu nome é Melânia Luz. Luiz, antes de relatarmos a trajetória de Melânia nos Jogos, você poderia nos contar um pouco de sua história de vida? A Melânia, ela nasceu em 17 de maio de 1928 em Bom Retiro. Ela foi criada no bairro Canindé. Na época, o bairro Canindé abrigava a sede e o centro de treinamento do São Paulo. Um fato relevante em sua história e muito importante nas suas escolhas é que seus pais eram fanáticos pelo São Paulo Futebol Clube. E esse amor incondicional acabou passando para Melânia. Então a Melânia ela carregava o amor pelo tricolor em seu coração. E a possibilidade dela defender as cores do clube paulista foi suficiente para que ela começasse a praticar esporte. Então ela começou a sua trajetória no atletismo vestindo as cores do clube de seu coração, né? Onde ela conseguiu alcançar grandes resultados. Você pode nos relatar alguns desses resultados? O principal feito individual de Melânia como atleta do São Paulo foi na quarta edição do Campeonato Brasileiro de Atletismo, que ocorreu em 1946. Ela foi campeã dos 200 metros com 27 segundos e ficou em segundo lugar nos 100 metros com 13 segundos. Ela também chegou a vestir a camisa da Seleção Paulista, onde ela alcançou 4 títulos no revezamento 4% de 1946 a 1953. Nossa, para conseguir esses resultados, a gente imagina que tinha uma rotina muito específica de treinamento, né? Você pode nos contar um pouquinho como que essa rotina se dava antes dela competir nos Jogos Olímpicos? Sim, os treinos no São Paulo foram intensos para Melânia até ela concluir o antigo colegial. Ela tinha bolsas de estudos em colégio particular. Depois, ela começou a trabalhar e passou a treinar apenas aos finais de semana. É importante falar, né, que naquela época o esporte ele era amador, então os atletas não recebiam salário e só ganhava dinheiro quem trabalhava fora. E quem não era de família rica, como no caso da Melânia, ela precisava organizar toda a sua rotina para que ela pudesse dar conta de tudo. A historiadora Cláudia Maria de Faria, ela vai nos trazer um relato muito rico em sua tese de doutorado, onde ela nos traz que Melânia trabalhava de segunda a sexta e só conseguia treinar aos fins de semana. E em comparação, as outras atletas não precisavam trabalhar e conseguiam treinar todos os dias da semana. A historiadora, ela ainda vai frisar que se torna de uma enormidade o feito de Melânia ainda assim ter conseguido o índice olímpico, mesmo treinando somente 2 vezes na semana. E como foi as Olimpíadas de 1948, Luísa? Quais foram as provas que a Melânia disputou? Algum registro da participação dela nessa edição? A Olimpíada de 1948 aconteceu em Londres, na Inglaterra, e o Brasil iria para a competição de atletismo feminino contando com 6 atletas, dentre elas a Melânia Luz, que aos 20 anos se tornou a primeira atleta negra a representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. Sobre as provas, ela participou nos 200 metros rasos e no revezamento 4%. Nos 200 metros, ela se despediu em quarto lugar na primeira bateria classificatória, com 26 segundos. E o mesmo aconteceu no revezamento 4%. Porém, os 49 segundos cravados no cronômetro eram um novo recorde sul-americano da prova. E assim, sobre o relacionamento dela com outras atletas, foi possível identificar alguma coisa expressiva? Em uma entrevista à pesquisadora Cláudia Maria de Farias, a Melânia ela afirmou que sentiu certa austeridade de Elizabeth Claramille. A Elizabeth Claramille era uma outra atleta de atletismo, mas que tinha a sua origem germânica, né? E a Melânia ela evidenciou que havia uma certa divisão entre os atletas brasileiros negros vinculados ao São Paulo e aqueles que eram vinculados ao clube de origem germânica. E sobre as fontes, sim, nos jornais, nas pesquisas que foram realizadas? Encontramos alguma reportagem que relata esses fatos? Sim, nós identificamos em alguns jornais reportagens em que a mídia exaltava muito a Clara Miller e, em contrapartida, diminuía as outras atletas e os seus feitos.
Certamente, né, nesse período, a Miller ganhou muito mais reconhecimento esportivo quando comparado com Melania, nos trazendo questionamentos se foram os seus feitos que a fizeram ocupar este lugar ou se mesmo indiretamente o protagonismo de Melania Luz ficar afetada por conta da cor de sua pele. Nós sabemos que, para além do gênero, outros marcadores sociais delimitam e orientam as experiências individuais e coletivas dos sujeitos. No caso da Melania Luz, sua cor de pele também foi um dos fatores que tocaram no seu percurso esportivo. Sim, não dá para pensar o gênero sem pensar esses outros marcadores sociais que acabam, né, direcionando muito de como a pessoa pode viver, se expressar, como ela é vista na sociedade, né. E sobre as competições que ela representou o Brasil, você pode contar um pouquinho, né, o que ela conseguiu, quais, eh, marcas ela conseguiu registrar aí no atletismo? Internacionalmente, a velocista ela defendeu o Brasil em algumas edições do Campeonato Sul-Americano. Nós encontramos registros de bronze nos 100 metros e prata nos 200 metros em Santiago, no Chile, em 1947, e prata nos 200 metros em Lima, no Peru, em 1949. Apesar dela ter uma Olimpíada em seu currículo, a Melania nunca competiu nos Jogos Pan-Americanos. A história de Milânia é realmente muito complexa, né. Era bonita, marcada por muita luta e resistência, onde percebemos que seu amor pelo atletismo, a sua resiliência também, a levou a percorrer voos altos, até mesmo na categoria master, né, porque ela não parou. Depois que seu ex-marido morreu, ela decidiu que era hora de voltar a competir. Então, na categoria Master, né, como você bem disse. As viagens para os eventos dos veteranos se tornaram parte importante na vida da paulista, que chegou a competir no Mundial de Durban em 1997, já beirando seus 70 anos. Quando ela voltou da África do Sul, aos poucos ela foi reduzindo o ritmo até pendurar de vez em sapatilha. A Melania, ela morreu aos 88 anos, no dia 21 de junho de 2016. E ela nos deixou, né, um legado muito importante na história do atletismo brasileiro. É importante também contar, né, Luísa, que a gente teve o prazer de conhecer a filha dela, né, a Maria Emília, no evento que a gente participou no Rio de Janeiro, mas ouvintes, são cenas aí dos próximos episódios do Além do Pódio, né? Então, agora vamos falar, de uma outra pioneira, né, do atletismo, que é a Ida dos Santos. Foi a primeira mulher a disputar uma final olímpica e para me acompanhar na tentativa de transmitir um pouquinho do que foi, de fato, o desdobramento e a complexidade dessa história, eu convido a Letícia. Com certeza, Helena. A história dela é incrível e vai muito além do esporte. A Ida dos Santos nasceu em 1937, lá no Morro do Arroz, em Niterói, no Rio de Janeiro. É prematura, caçula de 6 irmãos, filha de um pedreiro e de uma lavadeira. Então, segundo o site Memória Feminista, o primeiro contato da Ida com os esportes foi na escola que ela estudou, chamada Aureliano Leal, onde eram regimes de semi-internato, e ali ela já incentivava e organizava competições e a participação de meninas nos esportes, o que já é uma insurgência para a época. Mas o interesse dela, de fato, pelo atletismo foi a partir de uma carona que ela pegou com uma amiga que treinava no estádio Caio Martins, e ela começou a treinar mesmo sem nenhum tipo de domínio da técnica. Ela saltou 1,50 m, o que chamou a atenção dos dirigentes esportivos, e foi convidada então para poder participar das competições. E eu acho que é importante destacar que, apesar do talento dela, a Aida ainda enfrentou a resistência da família, que viu o mundo esportivo como uma atividade para desocupados. Eles acreditavam que as pessoas pobres deveriam trabalhar para garantir o sustento. No entanto, ela não se deixou abater e continuou a treinar e se preparar para as competições, escondida da família. Exatamente. A sua primeira competição oficial foi no Rio de Janeiro, no Clube Fluminense, onde ela bateu o recorde estadual em salto em altura. E aí, em 1959, ela fez história, né, ao conseguir
o recorde sul-americano nos Jogos da Primavera. E depois disso ela se transferiu do Fluminense para o Vasco, que era um time dela, do Fluminense para o Vasco da Gama, onde ficou até 1964. E quando passou, aí ela, em 1964, passou para o Botafogo, que é o time dela de coração. E foi em 1964 que a Aida representou o Brasil nos Jogos Olímpicos em Tóquio e sofreu muito com a falta de apoio, né? Sim, aquela edição dos Jogos, ela foi a única mulher entre os 68 atletas da delegação brasileira, e apesar do seu feito histórico, ela não teve suporte dos dirigentes esportivos. Ela viajou sem técnico, sem material adequado para competir, não tinha não tinha sequer o uniforme para a cerimônia de abertura, e acabou utilizando a roupa adaptada de uma outra competição. E ela ficou em busca das sapatilhas para competir, porque ela não tinha, e foi em alguns estandes lá procurar. E no segundo estande, o senhor ficou comovido com a situação dela, e aí forneceu um par de sapatilhas de sprint, que nem era o mais ideal, mas que era permitido que fosse, que se competisse com eles, né? E mesmo diante de tanta dificuldade, ela ainda conseguiu se classificar para a final, tornando-se a primeira mulher a alcançar uma final olímpica. E durante as eliminatórias ela torceu o tornozelo ao saltar e foi desprezada pelos dirigentes brasileiros. E ela recebeu o apoio técnico de um peruano que ajudou ela a melhorar a performance para a final. E além disso, ela foi atendida por um médico também da delegação cubana, e graças à intercessão de uma atleta, Miquelina Cubiano. Aproveitando o gancho, que esse podcast é de histórias, né? Eu acredito que caiba acrescentar mais duas. Uma é sobre a classificação dela para a delegação brasileira. Em uma entrevista que está no Terra, intitulada A Impunidade Propaga o Racismo, a Aida comenta sobre o seu processo de inserção no atletismo e destaca as dificuldades que ela enfrentou devido ao racismo. Ela relembra um episódio, né, que quando ela começou de verdade no esporte, ela começou a jogar vôlei, e ela foi a única jogadora negra, e alguém no meio do estádio gritou: sai daí, crioula, seu lugar é na cozinha. Aí ao final do jogo, ela pega o microfone e diz que o meu lugar é na cozinha, é na sala, é no quarto, e também é aqui, numa quadra de esporte. Tem mais sobre isso no podcast Umbutu Esporte Clube. E quando ela finalmente conseguiu se classificar, né, para a Olimpíada, ela relata que sofreu todo tipo de humilhação e que do mínimo de apoio, e ela afirma ter certeza que tudo isso aconteceu por conta da cor. E mesmo depois de alcançar, né, as marcas necessárias para disputar a Olimpíada de Tóquio de 64, ela e a Maria Cipriano não compreenderam por que elas tinham que disputar. A delegação colocou elas para disputar várias provas. Uma dessas provas foi o Troféu Brasil, enquanto elas aguardavam a confirmação das vagas, que só chegou um mês antes dos Jogos, então ela não sabia que ia viajar. E aí ela relembra como que ela teve que conciliar o treinamento com as tarefas domésticas de casa, e ela comentou que foram tantas competições que chegou a ponto de eu nem achar que eu ia me classificar mais. Ainda mais porque eu não tinha o apoio da minha família, e ela estava já cansada de tanta competição, já não queria mais disputar, não estava mais acreditando. E aí ela conta que o técnico não deixou ela desistir. E aí, quando foi na última competição, ela saltou 1,65 m no Maracanã e fez 5 centímetros a mais do que a Cipriana, e aí ela foi. Bom, a trajetória da Aida nos Jogos Olímpicos é muito impressionante, porque mesmo com todas essas adversidades e o tornozelo machucado, ela ainda conquistou o 4º lugar no salto em altura, com a marca de 1,74 m, apenas 2 centímetros a menos que a atleta que levou o bronze. O 4º lugar de Aida no salto em altura, em Tóquio, de 64, foi o melhor resultado de uma atleta brasileira nos Jogos Olímpicos até as Olimpíadas de Atlanta, em 1996.
E além desse feito olímpico, ela ainda foi campeã estadual, brasileira, sul-americana, pan-americano e no salto em altura. E no pentatlo, ela conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, em 1967, em Cali, em 1971, e em 1968 ela participou da sua segunda Olimpíada na Cidade do México, ficando em 20º lugar no pentatlo. E Helena, você pode nos contar um pouco mais sobre como foi a trajetória da Aida longe das pistas de atletismo? Claro, é muito importante pensar para além do esporte também, né? Ela foi vitoriosa na carreira de atletismo, mas ela se formou em geografia, em educação física e pedagogia. Ela lecionou educação física na Universidade Federal de Fluminense de 1975 até ela se aposentar. Ela fundou o Instituto Aida dos Santos, que promove inclusão social e cidadania de crianças e adolescentes carentes por meio do esporte. Em 2006, ela recebeu um prêmio, o troféu Ademar Ferreira da Silva, no Prêmio Brasil Olímpico, e em 2009 ela foi agraciada com um diploma mundial de mulher de esporte, uma premiação especial do Comitê Olímpico Internacional, do COI, e em 2020 foi homenageada com um mural de 30 metros, com seu rosto pintado pelo artista plástico Marcelo Lamarca, no caminho Niemeyer, indo para Niterói, que comemora, né, e simboliza os 56 anos da sua participação, da participação dela nas Olimpíadas de Tóquio. E em 2021, ela foi eternizada no Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil. E além da sua carreira brilhante no esporte e nos estudos, a Aida é mãe da jogadora de vôlei Valesca Menezes, que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. E o mais legal é que elas juntas, mãe e filha, conduziram a tocha olímpica nas Olimpíadas do Rio em 2016, um momento de grande simbolismo para o esporte brasileiro. Sim, muito bonito, né, ver a Valesquinha e a Aida juntas, assim, mostra muita luta e resistência dessa mulher, negra, pobre. A Aida, então, conquistou o resultado muito expressivo, que só foi ultrapassado em 1996. Se considerarmos a especificidade da prova disputada por Aida, tal feito foi superado apenas em 2008, quando Maura Image conquistou ouro na mesma categoria dela. A Aida é um exemplo de luta das mulheres por valorização e espaço no mundo esportivo, e apesar de todo o preconceito de gênero e racismo sofrido por ela, ela alçou voos altos e está para sempre na história do esporte brasileiro. Bom, e com o episódio a gente percebe, né, fica evidente que as singularidades nessas trajetórias, marcadas por fatores diversos, relativos à família, à condição social e à cor da pele. Mas há também percursos partilhados, onde o ser mulher foi balizador do que seria oportunizado e como seria vivenciado. No entanto, agindo com astúcia, essas mulheres tomaram a frente da condução de suas vidas e carreiras esportivas, sendo resilientes, resistentes e também humanas. Né? Nessa direção, nós apresentamos como sujeitos o tempo todo coerentes e sempre assertivos, mas como mulheres que enfrentaram com astúcia, força e coragem um ambiente esportivo dirigido por homens e para homens, e que não sem dores e perdas, fizeram histórias. Seus percursos são instigantes e inspiradores. Conhecer o que cada trajetória anuncia e denuncia do passado nos permite reconhecer o que avançamos no presente. E mais importante, nos impele a enunciar futuros diferentes, nos quais o gênero não será delimitador do que podemos fazer, onde podemos ir e o que podemos alcançar. O nosso episódio está chegando ao fim. As imagens citadas serão publicadas junto de suas referências na nossa página do Instagram. Se vocês ainda não seguem, não percam essa oportunidade. @alendopódio_. No próximo episódio, vamos contar sobre as trajetórias das atletas que foram marcadas ou interrompidas pelo casamento. Aguardamos vocês na próxima terça-feira. Até mais! Esse episódio foi produzido por equipe de pesquisa composta por mim, Cássia Lima, as estudantes de graduação do curso de Educação Física da UENG, Luísa Lima de Paula, Karina Assis, Sara Moreira e Mariana Oliveira, a estudante de Educação Física da UFMG, Letícia Silva,
e a mestranda da UFMG, Helena Joia. O conteúdo desse episódio, dessa série, resulta de pesquisas realizadas nos anos de 2022, 2023 e 2024, todas com fomento do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa da Universidade do Estado de Minas Gerais, conhecido pela sigla PAPQ-UENG. Tal apoio se dá pela concessão de uma bolsa de iniciação científica. A música Gigantesca, de autoria da cantora e compositora Mariana Volker, compõe a vinheta dessa série, bem como trechos de reportagem do Esporte Espetacular, exibida em 8 de março de 2024. A identidade visual da série foi concebida por Helena Joia. A gravação do episódio contou com o suporte técnico do web designer Túlio Lopes. Na edição, realizada por Sara Moreira e Mariana Oliveira, utilizamos os aplicativos Audacity e Shortcut. Essa série de podcast é vinculada à universidade pública e não conta com outras formas de financiamento.